Vamos continuar aqui com as alterações que foram feitas pelo pacote anticrime e nós vamos falar agora sobre a lei que trata da definição da organização criminosa, que é a Lei 2.850 de 2013. O pacote anticrime teve uma influência nessa lei e houve alteração no artigo 2º, parágrafo 9º, com relação ao livramento condicional. Nós temos que agora não é possível mais o livramento condicional tratando-se de crimes em que haja condenação por organização criminosa. Vejamos então o que diz esta lei, este capítulo propriamente dito. Nós temos então a Lei 2.850 de 2013, 850, que define a organização criminosa. Lá no seu artigo 2º, parágrafo 9º, nós temos que o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, e aí vem o que eu destaquei para você, não poderá progredir em regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros meios, outros benefícios prisionais, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Então nós temos aqui uma alteração feita pelo pacote anticrime no que diz respeito à lei que define a organização criminosa. E você deve estar atento a esta observação. Então nós vamos aqui para outro ponto. E agora nós vamos falar sobre a Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais, também a LEP, lá do seu artigo 91A, nós tivemos também uma alteração com relação a esse ponto. Vejamos. Vamos pular aqui para a lei. Nós temos aqui o artigo 91A. E o que diz? Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. O que nós temos aqui? Nós temos o efeito extrapatrimonial do crime. Por exemplo, o cara ganha 200 mil reais por ano. Então o cara ganha 200 mil reais por ano. Mas ele consegue em pouco tempo um patrimônio de 10 milhões de reais. Ora, é evidente que alguma coisa está errada. Então se ele ganha 200 mil e ele tem 10 milhões de faturamento, nós temos que a diferença patrimonial, nesse caso aqui, comprovando a existência do crime, ele foi condenado a 6 anos de reclusão, é possível que haja a perda patrimonial da diferença. Então, observe, se ele ganha, fica comprovado que ele ganha 200 mil reais por ano, mas ele teve um faturamento de 10 milhões e não conseguiu comprovar isso aqui, haverá essa diferença aqui de 9 milhões e 800 mil reais, poderá sofrer, o pagamento poderá sofrer o quê? Essa diferença aqui poderá ser perdida, tendo em vista que foi proveito, do crime. Isso é lógico, se ficar comprovado. Atenção para os requisitos. A pena máxima ela tem que ser superior a 6 anos de reclusão. Agora, o parágrafo 1º, só para que a gente já vá verificando isso aqui, nós temos que, para efeito da perda prevista desse caput, entende-se por patrimônio do condenado todos os seus bens. Então nós temos de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Aqui você pode imaginar aqui os veículos importados, aviões, helicópteros que tiver, e aqueles transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Nós temos aqui, às vezes, situações de simulação. O criminoso, ele faz uma simulação e transfere isso aqui para parentes, para pai, mãe, irmãos, que não têm condições, ou até faça o quê? Faça uma doação, às vezes ele faz uma doação.
fazendo também uma venda irrisória, venda com valores pequenos, irrisórios, então com isso aí vai ficar comprovado. Nós temos agora o parágrafo 2º, que fala que o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. É lógico que ele vai ter a oportunidade de tentar comprovar que dos 200 mil para 10 milhões ele conseguiu ali de forma lícita, mas se não ficar comprovado, vai ocorrer a perda desse patrimônio, dessa diferença com base no que ele ganharia por ano, tendo em vista que haja, né, se houver uma condenação superior, né, a 6 anos, pena máxima superior a 6 anos de reclusão. Então tem que ficar atento aos requisitos. Agora, aqui no parágrafo 3º tem que a perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia. Então, quando que ocorre o pedido de perda dos bens? Tem que ser com o oferecimento da denúncia, que é um ato do Ministério Público. E o parágrafo 4º, na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. O juiz não pode decidir de forma genérica, ele tem que decidir de forma específica, conforme previsto aí no parágrafo 4º. No parágrafo 5º, nós temos que os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor de quem? Da União ou do Estado. Não se fala aqui que vai ser a perda para os municípios. Então é a União ou Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal. Ainda não ponham em perigo, e ainda, né, eles não podem pôr em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sérios riscos de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Essas são algumas observações que você tem que fazer e fazer a anotação com relação ao pacote anticrime em que houve essa alteração no artigo 91A da Lei de Execuções Penais. Bom, passada essa parte, nós vamos agora lá para o artigo 116, que fala das causas impeditivas da prescrição. Vamos ver aqui o que diz. E essa alteração é no artigo 116 agora do Código Penal. Então, do Código Penal. E vem lá, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa do reconhecimento da existência do crime, enquanto o agente cumpre pena no exterior, na pendência de embargos de declaração ou de recursos nos tribunais superiores quando inadmissíveis, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de persecução penal. Nós temos aqui, que você tem que lembrar, que causa suspensiva é quando a ação penal já se iniciou, então causa suspensiva, a ação penal ela já iniciou e você, né, por exemplo, eu instauro uma ação civil para tratar de um assunto relacionado. Por exemplo, a anulação de casamento no caso de bigamia, nós temos a causa ela é suspensiva, pois já estava correndo o processo. Agora, quando é uma causa impeditiva, já existe o processo, impeditiva ela já existe o processo na área civil para anular um casamento de bigamia e isso faz com que impede a prescrição. Então, o que mudou? O que mudou aqui foi questão de estrangeiro para o exterior. Nós temos aqui no inciso 2, o que foi mudado foi questão do estrangeiro para o exterior. Só houve aqui uma readaptação no termo. Antes estava escrito estrangeiro e agora está escrito para o exterior. No inciso 3, nós tivemos a mudança no que diz respeito aos embargos de declaração, ao recurso especial, e com isso não se corre o risco do processo prescrever por recursos protelatórios. Então, a maioria dos recursos não são conhecidos. Então, muita atenção, porque houve alteração aqui dos embargos de declaratórios ou os recursos nos tribunais superiores, que seria recursos especiais, recurso especial, né, e recurso extraordinário. E o inciso 4, nós temos que, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Essa questão da persecução penal está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal,
que vai dizer o seguinte: não sendo causa de arquivamento e tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativamente e alternativamente. Eu quero que você depois faça a leitura. Eu fiz a leitura aqui e não coloquei na tela, mas depois você vai acompanhar o artigo 28A do Código de Processo Penal e você vai entender o que foi tratado aqui. Muita atenção para não confundir aqui a persecução penal do artigo 28A do CPP com a transação penal. Nós temos a transação penal lá do artigo 89, né, artigo 76, 89 lá da Lei 9.099/95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal. Nós temos que, quando se fala persecução penal é diferente de transação penal. Então, apagou aqui, é só para que você tenha em mente que quando eu falo em transação penal, a transação penal ela é diferente da persecução penal. Transação penal está lá no juizado especial. Persecução penal está no Código de Processo Penal. Agora vamos ver qual foi a alteração com relação ao roubo. Está lá no artigo 157 do Código Penal. Temos lá que subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena aumenta-se de 1/3 até metade. Então, pena de roubo, 1/3 até metade. O inciso 7, está lá no parágrafo 2º, fala que se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca, então nós temos, aumenta de 1/3 até metade. Agora, e se for arma de uso restrito ou uso proibido? Existe uma diferença. A pena aplicada é o dobro da pena. Percebe? Emprego de arma branca aumenta de 1/3 até metade. Se for arma de uso restrito ou proibido, vai aumentar do dobro. Então, a lei anticrime incluiu a arma branca. Então, o pacote anticrime, ele incluiu aqui a arma branca. Então, nós temos aqui a inclusão da arma branca como prejudicial. E como ela prejudica, ela não pode retroagir. Nós já falamos isso no início desse curso. Então, se a arma de fogo for de uso permitido, vai ser a pena, aqui é a arma branca. Agora, se for de uso permitido, o aumento é de 2/3. Está lá no parágrafo 2º-A. Se for de uso restrito, que é esse parágrafo, é o dobro da pena. Se a pessoa praticou agora um crime lá em 2015, com uma faca, o julgamento foi feito em 2020, eu não posso aplicar, eu tenho que aplicar a lei mais benéfica. Nesse caso, essa lei 13.654, ela não vai ser aplicada porque a arma branca não era causa de aumento de pena naquela época. Isso aqui foi incluído agora. Então, se utilizar arma branca e arma de fogo, aplica-se o aumento de arma de fogo. 1/3 mais 2/3, conforme o artigo 68. E aí tem um posicionamento que vai determinar que aplica-se os dois aumentos por estar em dispositivo distinto. É o artigo 28, parágrafo único, mas nós vamos aplicar o que está escrito aqui nesta lei. Agora, a lei anticrime, ela incluiu algumas espécies de roubo como crimes hediondos. Vejamos. Então tem aqui roubo, circunstância pela prescrição de liberdade da vítima, circunstanciado, né? Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Qualificação pelo resultado, lesão corporal grave ou morte. Opa, abriu aqui, cliquei e abriu a lei, vamos fechar a lei, não precisa da lei agora.
Extorsão, temos 3. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima ou ocorrência de lesão corporal. Percebe? Então nós temos aqui, ó, restrição da liberdade da vítima, emprego de arma de fogo ou emprego de arma de fogo de uso proibido ou restritivo e qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Nós temos aí essas inclusões pela lei do pacote anticrime. Estelionato, artigo 171, também houve uma modificação. Hoje somente se procede mediante representação. Tem que ter representação da vítima agora. E exceção? Quais são as exceções que pode ser cobrado na sua prova? Você tem que saber. Tem que saber. Estelionato só se pratica mediante, procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública direta ou indireta, aqui União, Estado, Distrito Federal, Município, aqui Sociedade de Economia Mista, empresas públicas, fundações públicas e autarquias. Se for criança ou adolescente também, não vai ser mediante representação. Se for pessoa com deficiência mental ou se for maior de 70 anos de idade ou incapaz. Quando se fala em incapaz, a gente vai entender que tanto absolutamente incapaz quanto relativamente incapaz. Então percebe, estelionato somente procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública direta ou indireta, salvo se a vítima for criança ou adolescente, salvo se a vítima for pessoa com deficiência mental, salvo se a vítima for maior de 70 anos. Muito cuidado, porque não confunda idoso com maior de 70 anos. O idoso é a partir de 60 anos. E aqui está especificando a partir dos 70 anos. Então, se vier na prova idoso, aí vai ser, não se procede mediante representação se for idoso, está errado, porque de 60 a 70 tem que ter representação. Só a partir de 70 não. Se ligue nessa diferença aí para ficar atento com relação a esse ponto. Vamos falar agora sobre a concussão. A concussão é exigir para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumir mais em razão dela vantagem devida. Aí houve um aumento da pena de reclusão a 12 anos, né? Ficou igual à corrupção passiva, porque corrupção passiva é quando a gente solicita, se você me der o dinheiro, me dá um dinheirinho aí, um cafezinho, isso é corrupção passiva. A pessoa que fornece o dinheiro comete corrupção ativa. Então, um guarda de trânsito, o cara chega para ele e fala assim, não faz essa multa não, ô seu guarda, não faz essa multa não, te dou um cafezinho. Esse que deu cometeu corrupção ativa. Se o policial recebe, corrupção passiva. Agora, se o policial exige, não, você tem que me dar para te liberar, dá o dinheiro que eu te libero. Ele está exigindo, aí é concussão, então existe uma diferença. Mas houve aqui uma equiparação dos delitos. Então nós temos aqui a concussão. Então fechamos aqui com a concussão esse bloco. Próximo bloco nós voltamos com outros temas de direito penal. Vai anotando, fazendo a leitura da lei, é importantíssima a leitura do Código Penal quando estiver acompanhando essas aulas. Até mais, bons estudos.